Amados e queridos irmãos e ouvintes, estamos aí chegando a hora, convidando os irmãos, aqueles que verdadeiramente têm esse sonho e mantêm esta fé viva para pisar nas terras de Israel. Por isso faço aqui o meu convite. Quer ir conosco? Será no mês de julho, se Deus assim o permitir e se até lá Jesus não voltar. Então, como você deve fazer? Você deve ir até a Rua 1, número 170, ali no setor central, na Tropical Turismo. E ali você vai dar o seu nome e aí se programar para esta viagem. Algumas pessoas dizem, pastor, mas o dólar está subindo muito. Ele sobe, ele desce, ele é bem volátil. Nós esperamos que ele vá descer um pouquinho o seu valor. Mas não se preocupe, querido. O dono do ouro e da prata é o nosso Deus. A condição é Deus é quem nos dá. Vá até a Tropical Turismo, na Rua 1, número 170, dê o seu nome. E aí, meu irmão, é só ficar esperando para aquele momento maravilhoso. Mas talvez você diga, pastor, eu quero maiores informações. Tudo bem, o telefone é o 32 24 99 98. 3224 9998 à sua disposição. Amém? Bom, o que se espera de um servo de Deus? O que se espera de alguém que verdadeiramente tem consciência de que é um servo de Deus, aquele que não se deixa enganar pela sua própria alma? O que se espera dele? Aqui em Êxodo capítulo 19, diz o seguinte: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto que fiz aos egípcios, como vos livrei, e como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Encontramos o nosso Deus falando com Moisés para transmitir esta verdade ao povo de Israel. Olha o que Deus diz: se vós, aqui está a condicional de Deus, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. Amados, o que deve se esperar de um servo de Deus diante desta proposta gloriosa do nosso Deus? O que se deve esperar? E baseado na própria palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática. O que Deus espera de minha vida e de sua vida como servos dele é que nós tenhamos bem definida a nossa fé na soberania de Deus. Eu estou dizendo que nós tenhamos bem definida a nossa fé, que tenhamos convicção plena desta fé
nesta soberania gloriosa de Deus. É o que Deus espera da minha vida e da sua vida. Porque se eu tenho bem definido em mim a fé que Deus outorgou a mim pelo ouvir da sua palavra, isto é dom de Deus, e o Senhor diz que não vem de nós para que ninguém venha se gloriar. Então significa que eu tenho que ter convicção e consciência desta minha fé bem definida na soberania de Deus. Por que isso? Porque tendo esta consciência desta fé bem definida, eu não vou ceder nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo, mas vou permanecer firme no autor e consumador desta minha fé. Mas que esta fé esteja bem definida na minha vida, concernente à soberania de Deus. E isso nós temos um exemplo que eu gosto demais, que é o exemplo aqui no capítulo 3 do livro de Daniel, a partir do versículo de número 13, onde fala de 3 jovens que não se vergou diante da estátua levantada por Nabucodonosor. Foi levado à presença dele a promessa de aquecimento da fornalha para lançar aqueles que não se vergassem diante da sua estátua. Estava feita e ele estava furioso, estava irado, e mandou chamar os 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante ele. E falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa foi a maior imbecilidade que Nabucodonosor poderia dizer. Quem é o Deus? Quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Só que ele estava tratando com 3 jovens que tinham bem definida em suas vidas a fé neste Deus Todo-Poderoso, a fé na soberania de Deus. E esta fé bem definida leva-os a dar uma resposta tremenda, extraordinária, de alguém que já sabia que quem era proprietário das suas vidas era o próprio Deus. E eles responderam diante de um rei furioso, irado. Eles responderam: Sadraque, Mesaque e Abdenego, ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Não necessitamos. Se o nosso Deus a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e também das tuas mãos, ó rei. Se ele quiser, ele é soberano. Se ele, dentro da sua soberania, porquanto o querer e efetuar pertencem a ele, se ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Isto aqui é fé definida, uma fé que está pronta para qualquer coisa. Está pronta para se revelar, testemunhar de fidelidade, de lealdade. O que se espera de um servo de Deus? Lealdade, fidelidade a Deus, fé definida,
para não se vergar, não se dobrar, não se deixar persuadir por nenhum comichão do diabo. A fé definida é que faz com que os servos de Deus estejam bem firmados na presença do Senhor. A fé definida é que nos faz caminhar seguramente. Esta fé definida é que faz com que a minha vida não seja nem um pouco preciosa para mim mesmo e nem aquilo que está ao meu redor, a não ser o meu Deus. Como disse o salmista, que tenho eu mais no céu e na terra, além de ti, Senhor. Isto é fé definida. Isso é o que se espera de um servo de Deus. Mas, pastor, o que fazer? A fé vem pelo ouvir, querido. E o ouvir é a palavra que desobstrui tudo aquilo que impede você de ouvir. E o ouvir vem pela palavra. E a palavra é que vai fortalecer e vai colocar em sua vida uma definição plena da sua própria fé. Portanto, o que se espera de um servo de Deus? Fé bem definida, que não se verga, que não se dobra diante de Deus com D minúsculo em lugar nenhum, e nem tampouco dá lugar aos comichões nos ouvidos, que está levando muitas pessoas a se distanciarem de Deus, e muitos até a própria apostasia. O que se espera de um servo de Deus? Uma outra coisa importante, se espera a humildade, sim, a humildade de uma consciência que sabe confessar a sua própria impotência e a coragem de ficar totalmente na dependência de Deus. O que se espera de um servo de Deus é que se tenha uma fé bem definida e com humildade, de consciência, ele confessa a sua própria impotência, mas com uma coragem de ficar totalmente na dependência de Deus. Exemplo primordial, um exemplo também que eu gosto abundantemente, é o que está aqui em 2 Crônicas, capítulo 20. Diz a palavra que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra o rei Josafá. E vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E ele ora, e ele clama ao Senhor, e ele fala com Deus Todo-Poderoso. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? E olha o que diz Josafá, com muita humildade na presença de Deus, com uma consciência, e confessa a sua impotência e se coloca totalmente na dependência de Deus. No verso 12 do capítulo 20, porque em nós, Deus, em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. A diversidade é grande demais, Senhor, e não existe em nós nenhuma força. Sim, Senhor. E também não sabemos nós o que fazer. Porém, uma coisa nós fazemos. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Estamos totalmente na Tua dependência. O que se espera de um servo de Deus? Esta consciência, esta humildade de uma consciência que sabe confessar a sua impotência. Não há forças em mim, Senhor. Nem sei como devo agir e fazer, mas estou com os meus olhos fixos no Senhor
porque o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu livramento. Por isso, os meus olhos estão fixos no Senhor e eu estou totalmente na tua dependência. É isso que se espera de um servo de Deus. Essa humildade de consciência que o leva a confessar a sua impotência e se colocar totalmente na dependência de Deus. O que se espera de um servo de Deus? Uma outra coisa, se espera a atitude de expressar a própria santidade de Deus, a sua soberania, a sua autoridade máxima. É isso que se espera de um servo de Deus, essa atitude de expressar a santidade de Deus, de revelar a sua soberania, de mostrar a sua autoridade plena e absoluta sobre todas as coisas. Fomos chamados para isso. É o mínimo que se espera de um servo autêntico, selado pelo Deus vivo. Fé definida, que o fortalece, o revigora e que o faz enfrentar as adversidades, mas nunca negar o nome do Senhor. A humildade desta consciência que sabe confessar que não há nada de bom em nós, tudo vem do Senhor. Confessar a própria impotência e com coragem se colocar totalmente na dependência de Deus. O mínimo que se espera de um servo de Deus é essa atitude de expressar a santidade de Deus, reconhecer a santidade de Deus, confessá-la e reconhecer a soberania, a sua autoridade plena sobre todas as coisas. É o mínimo que se espera de um servo de Deus. É isso que você tem sido, meu amado, minha amada. É isso. Isto é o mínimo que se espera. Mantenha-se, então, com a sua fé bem definida, com a sua humildade de consciência. Confesse a sua impotência e se coloque na dependência dele. E manifeste uma atitude que expressa a santidade de Deus, a soberania de Deus e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E pode ter certeza absoluta que você, então, é parte dessa propriedade exclusiva de Deus. Você faz parte do sacerdócio real do nosso Deus. Você é separado por Ele, separada por Ele para viver para Ele. Que Deus te abençoe. Analise esses pontos, porque é o mínimo que se espera de um servo e de uma serva de Deus. Até o nosso próximo encontro, querido. Se até lá o nosso Senhor absoluto, Jesus, não voltar. Fiquem com Deus.